Fala galera, beleza? Meu nome é Jonathan, professor de Geografia do canal Geografia Ensinar e Aprender. Hoje nós estamos aqui para falar um pouco sobre uma das regiões mais lindas do mundo, uma das regiões menos conhecidas entre os brasileiros e os ocidentais de certa forma, que é a Indochina. A Indochina fica no sudeste do Sudeste Asiático, fica no extremo Sudeste Asiático e é composta pelos países Vietnã, Camboja, Laos, Tailândia e Myanmar, antiga Birmânia. Tá? Então são países pouquíssimo conhecidos, pelos turistas brasileiros principalmente. O Vietnã a gente sabe que tem uma história, um conflito, uma vitória contra os Estados Unidos, porque sim, se os vietnamitas conseguiram escorraçar os americanos e o seu exército extremamente poderoso do seu país, é porque houve uma vitória vietnamita por ali. Desde que isso aconteceu, muita gente tem curiosidade sobre como é que está o Vietnã. Então eu vou tentar trazer um pouco disso para vocês. O Camboja, Laos são países extremamente rurais, que não são muito conhecidos, são menos conhecidos ainda do que os outros que não são tão conhecidos assim. Tailândia eu acho que é o mais famoso dali, porque tem praias maravilhosas, como Maya Bay, por exemplo, que é uma das praias consideradas a praia mais linda do mundo, Então tem pontos turísticos extremamente que chamam a atenção. E Myanmar é um país extremamente fechado, que fica aqui, Myanmar do lado, daí vai ter Bangladesh, depois Índia, tá gente? Então Myanmar é um país extremamente fechado, depois eu vou falar um pouco mais sobre ele. Vamos lá, vamos adiante. O que aconteceu ali? A gente teve uma influência inglesa e francesa muito forte, para dentro da Indochina. Ela meio que foi invadida no final dos anos 1800. Então, se a gente olhar aqui, 1885, 1893, 1904, 1874, então o final do século XIX, ocorreu um monte de ocupação ali inglesa e francesa. Pensa, os caras chegavam com as embarcações extremamente poderosas, exércitos bem armados ali para o padrão da época, e acabaram dominando aqueles territórios por ali. Óbvio que eles nunca gostaram. Então, grande parte dos conflitos deles ali em 1940, 1950, 60, pós-Segunda Guerra Mundial, era para tentar conseguir a independência dessa influência. E nesse contexto veio a China, ajudou a expulsar muita gente dali, direta ou indiretamente ajudou a expulsar os americanos, os ingleses, os franceses dali, mas também ficou uma herança de exploração dos chineses para cima deles. Então é uma região que, de certa forma, está de saco cheio de influências externas e por isso que optou, de certa forma, por um certo isolamento cultural com relação ao restante do mundo. É assim que a gente consegue resumir um pouco o que acontece naquela região ali, certo? Vamos começar falando do Camboja. Olha isso daqui, cara. É claro que uma foto dessa é uma foto tratada, e tal, como a gente tem o nosso litoral aí também cheio de foto tratada. Mas a olho nu, grande parte das paisagens de Camboja, por exemplo, e Myanmar, estão entre as paisagens mais lindas do mundo, templos hindus, budistas, enfim, uma cultura, uma coloração da sua vegetação maravilhosa. Myanmar tem um monte de lugar repleto de ouro, tudo que está brilhando aqui, esse tom amarelado é ouro de verdade, gente. Se a gente já se vangloria, acha bonito, vangloriar, não me vanglorio não, porque era fruto de trabalho escravo. O nosso ouro que tem dentro das igrejas aí, por exemplo, em Minas Gerais. Tem igreja ali com 1 tonelada de ouro, no Nordeste também. A gente sabe que quem extraía esse ouro eram os escravos, isso era uma exploração do Brasil e grande parte do ouro foi para a Europa, foi para Portugal, certo? Então, voltando a falar de Myanmar, a gente sabe que provavelmente tem um monte de barbaridade por trás dessa exploração, mas de fato são monumentos extremamente bonitos que você vai encontrar se você for a Myanmar. Sobre Myanmar tem um fato curioso na sua história recente, que é um país que ficou sob influência socialista até hoje, podemos dizer assim, e que com muito esforço da comunidade internacional e de algumas autoridades dentro de Myanmar, os direitos sociais foram conquistados, com uma ditadura muito severa, os direitos sociais foram conquistados ao longo de muita batalha. E aí hoje quem comanda o país é uma mulher que ganhou o Prêmio Nobel da Paz e que hoje está por trás do governo de Myanmar. Ela já foi a presidente do país depois que acabou a ditadura, vamos dizer assim, e ela acabou implementando outra, cara. Ela acabou, pensa, um Prêmio Nobel da Paz que vai lá e vira o jogo e começa a se transformar, ocupar o lugar da pessoa má dentro do país.
Então é bem triste, né? Os relatos, os textos, o que você consegue obter de informação sobre Myanmar é de que eles estão novamente passando por muitas dificuldades, tá? Então, por exemplo, estão expulsando os islâmicos de dentro do país. O povo Rohingya é um povo que vive em Myanmar, islâmico, e Myanmar é um país de maioria hindu, né? Então os hindus estão expulsando os islâmicos, que só tem como Bangladesh para acabar recepcionando eles. Pensa, Bangladesh tem 160 milhões de pessoas num espaço um pouco maior que Santa Catarina, se é que tem um espaço maior que Santa Catarina. Então os indianos expulsaram os islâmicos de lá, daí surgiu Bangladesh. O Myanmar agora também está expulsando os Rohingya dali. Então a situação de Bangladesh deve ser bem complicada. Então Myanmar não está numa situação tranquila ali, por exemplo, para você pegar e assim, fazer as malas e vou visitar Myanmar. Não está tranquilo. Vietnã. Eu diria que da região ali, o Vietnã é um dos países que tem a situação hoje mais tranquila. Apesar de vivenciar uma ditadura e tal, né, é um país estável. Então ele não vai vivenciar conflitos. E assim a gente tem vários países no mundo, né? As pessoas vão para o Oriente Médio e é o mesmo tipo de ditadura que tem lá no Vietnã. Só muda o ponto de vista ideológico religioso. Então a gente convive com algumas ditaduras, com outras a gente diz, não, nossa, Deus o livre, aquela ditadura lá. Isso eu generalizo o pensamento de todos, né? Porque às vezes você concorda com uma ditadura aqui e da outra lá você não concorda. E a ditadura sempre é uma coisa ruim, tá? Então, mas o Vietnã, ó, com seus jardins, com a sua jardinagem nos morros, aí, ó, nas curvas de nível para plantar arroz, eu acho isso sensacional. Isso aqui é a praia de Maya Bay, né? Considerado um dos lugares mais lindos do mundo. Aqui a Halong Bay, né? Essa aqui é Halong Bay, né? Que fica no Vietnã, não é Maya Bay lá da Tailândia. Eu não sei se eu botei foto da Maya Bay aqui nessa aula, mas eu acho que eu botei sim. Então esse lugar aqui é outro lugar sensacional, né? Que fica no Vietnã. E muita gente pensa assim, tá, o Vietnã é Halong Bay, né? Daí tem lá a antiga Saigon, que agora se chama Ho Chi Minh. Não vou contar a história de Ho Chi Minh, mas foi o grande líder ideológico que levou à vitória do Vietnã na guerra do Vietnã, né? Os ideais dele eram levados contra a influência ocidental. E hoje o Vietnã é um país extremamente moderno, é uma potência industrial, tá? Hoje o mundo está com um ódio muito grande da China ali e tal. Eu tenho certeza que esses países menores, que não estão tão na vanguarda de chamar atenção sobre determinados problemas que a gente tem aí no mundo globalizado de hoje, e o Vietnã, pela beirada, ele vai acabar tendo um grande crescimento econômico, e já tem um grande crescimento econômico nos últimos anos que eu vou mostrar para vocês. Isso daqui é a cidade de Ho Chi Minh, né? Ho Chi Minh é a cidade que no passado se chamava Saigon, né? E que era ocupada pelos franceses e posteriormente pelos americanos. Tem algumas sugestões de filmes para fazer sobre essa região. Um é Platoon, que é um filme de frontline da Guerra do Vietnã, muito interessante. É o maior clássico da Guerra do Vietnã, com certeza. E aí tem também o Apocalipse Now, é um filme dos anos 80. Ambos são dos anos 80, Platoon e Apocalipse Now, que mostram ali a loucura que era a Guerra do Vietnã. O que era um americano indo para lá e perdidaço, não sabia o que estava fazendo lá, daí começava a chover, uma loucura esses filmes. E no Netflix tem também a série Guerra do Vietnã, escreve Vietnã ali no Netflix, tu vai ter uma série fantástica, se eu não me engano são 10 episódios de 1 hora, eu assisti todos, né? E vale a pena cada episódio, tu vai entender bastante da história da Guerra do Vietnã assistindo esses episódios e esses 2 filmes que eu recomendei. Então, série de documentários Guerra do Vietnã do Netflix e Platoon, filme, e Apocalipse Now, filme sobre a Guerra do Vietnã. É sensacional. Se quiser mais alguma coisa, tem ainda Bom Dia Vietnã. É um filme do Robin Williams que mostra como o rádio acabava influenciando nos combates dentro do Vietnã por parte dos americanos. Tá? Então você precisava mentir às vezes para conseguir levantar a moral dos americanos no front. Tá? Então, claro que vai ter problemas, vai ter trânsito, vai ter toda aquela loucura que a região asiática acaba tendo. Isso aqui é Ho Chi Minh também, uma cidade moderna, mas que tem ruas assim extremamente nessa loucura, né? Isso tem em São Paulo, isso tem em Paris, tem em qualquer lugar do mundo. Isso aqui é o Rio Mekong, né? Então, repleto de pessoas vendendo coisas ali e tal, uma loucura mesmo. É muito interessante pensar que algum lugar é assim. Tenho muita curiosidade e vontade de ir para lá.
Aqui uma foto olhando mais de cima, o mesmo lugar aqui, só que olhando de cima, né? Então a gente consegue ver o rio sendo utilizado para fazer a feira das pessoas ali. O povo Rohingya eu coloquei aqui sim, ó, de Myanmar, é o povo que fez o maior campo de refugiados do mundo. Né? Eu deixei isso perdido no meio dos slides aqui. Né? É o povo que tem o maior campo de refugiados do mundo dentro de Bangladesh. Então eles saem de Myanmar porque a presidente ou o presidente lá, a comando da ex-presidente, né, expulsam essas pessoas do Myanmar que tem que ir para Bangladesh. Então é um caso de refúgio, né? Porque eles têm risco de morrer se eles ficarem no país deles. Então eles estão tendo que sair do país deles e ir para Bangladesh para se manter vivos. Vietnã, esse slide ali estava perdido, eu peço desculpas, mas vai assim mesmo, eu não edito mais vídeo não. Vietnã, crescimento do PIB, tá? Olha só o crescimento do PIB dos caras, né, de 2010 até 2019, tá? Continuando aqui. Tudo na faixa de 5, 6, 7, 7,65% de crescimento ao ano. Então, enquanto a gente está vivenciando uma crise aí com recessão e PIB crescendo 0,5%, 1% nos últimos anos, esquece o coronavírus, esquece 2020, né? Vamos falar do que a gente tinha de 2019 para trás, né? A gente tinha um crescimento muito lento, muita instabilidade política, muitos problemas, né? E aqui no Vietnã a gente tem crescimento acima, né, na média acima de 6% nos últimos 10 anos. Tá? Então olha como a gente pode se enganar sobre esses países do Sudeste Asiático. Continua sendo um país pobre, né? Mas é um país com 80 milhões de pessoas que tem um crescimento econômico absurdo nos últimos 10 anos. Tá? Então vai ultrapassar um monte de gente, está crescendo no turismo, está diminuindo o preconceito contra os ocidentais, contra os americanos e está recebendo muitos frutos, né, dessa diminuição da radicalização contra quem é de fora. Valeu, não esquece de se inscrever e curtir o vídeo caso você tenha gostado. Falou!